Olá, meus irmãos. Hoje, Mateus 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Ele aqui, Jesus, né? Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente foi purificado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se aos sacerdotes, apresenta a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Meus irmãos, esse é um ensino muito precioso em alguns aspectos, mas primeiro vamos entender aqui rapidamente. Primeiro, o Mateus, ele escrevia para os judeus, né? Perdão, era um contexto judeu. E aqui, meus irmãos, o capítulo 8, do capítulo 5, que é o Sermão do Monte, tanto que fala aqui, quando ele desceu do monte, até o capítulo 9, meus irmãos, é uma série de ações de Jesus. Mateus, muito didaticamente, condensou aqui nesses capítulos. É uma série de sermões de Jesus e de ações. Fala das bem-aventuranças, do sal da terra, fala sobre ele cumprindo a lei, fala do adultério, do homicídio, o divórcio, o juramento, a vingança, o amor aos inimigos, a ajuda necessitados, a oração, o jejum, as preocupações da vida, o julgamento do próximo, a persistência na oração, a porta larga e a porta estreita, né? A árvore e seu fruto, o prudente e insensato, fala da demonstração de fé do centurião, fala da cura do paralítico. Mas, meus irmãos, esse capítulo 8 sobre o leproso é muito conhecido, mas eu queria dar um outro enfoque. Então a gente está vendo que Jesus está ensinando ali, e Mateus tem esse cuidado aqui de colocar, porque Mateus mantém ali o Velho Testamento. Jesus era judeu, é do Velho Testamento. Jesus cumpria a lei. O primeiro sinal de que Jesus cumpria a lei é que quando foi purificado, não mostra a ninguém, mas vai diretamente ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés, profeta do Antigo Testamento, e Jesus aqui no Novo Testamento é apresentado como profeta também, ordenou. Meus irmãos, isso tem uma razão de ser. A primeira coisa que é preciso entender é que a lepra, naquele contexto lá, não era apenas a hanseníase, não, causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Nada disso. É uma doença infecto contagiosa. Qualquer doença de pele, antigamente, naquele contexto, já é considerado lepra. Em Levíticos 13 e 14, tem uma série de recomendações sobre o proceder da lepra, com a lepra. E só quem podia dizer se estava curado ou não era o sacerdote. Meus irmãos, e é interessante a gente observar uma coisa. É interessante, muito interessante a gente observar uma coisa. Que as pessoas ficavam isoladas, não era por maldade, por nada não. Era por uma medida sanitária, para não haver outras contaminações. Percebe? Não haver outras contaminações. E isso é interessante da gente perceber. Mas tornar-se imundo ali, quer dizer que podia ser contaminado, mas muitos interpretaram que a imundície lá era pecado do espírito, era um pecado da alma, era uma pessoa amaldiçoada. Bom, entrando no contexto, já que a gente expôs esse contexto aqui, primeiramente, Jesus, a gente percebeu aqui claramente, a gente percebe a fé do leproso. E às vezes, meus irmãos, essa fé, ela só é despertada mediante um sofrimento muito grande. E Deus, às vezes, nos deixa caminhar para esse contexto de sofrimento, para que assim desperte a nossa fé. Mas adorou de joelhos. Você vê que ele era um homem segregado, era uma pessoa segregada, era uma pessoa que era isolada, né? Pela própria lei e pelas pessoas, porque não havia uma das coisas que a religiosidade faz é
você segregar, discriminar e você não ter benevolência, caridade, nem misericórdia com aquela pessoa. A religiosidade faz isso, isso perdura no dia de hoje, aponta o dedo, você não prosperou porque você é maldito. Isso é uma religiosidade. Mas a gente hoje enfrenta aí, meus irmãos, isso, além disso, a gente enfrenta como vamos, entre aspas, grosseiramente, uma lepra espiritual. As pessoas querem fazer a Bíblia segundo elas, não segundo o que está escrito. E Jesus aqui está mostrando como tem que ser a lei. A lei é com caridade, com benignidade, com amor ao próximo. E meus irmãos, ele pergunta, Senhor, se quiseres, pode purificar. E o leproso aqui dá testemunho da sua fé e se submete à vontade de Jesus. Se quiser, então seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, se o Senhor não quiser, eu também vou entender. Isso, o nosso sofrimento, muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes a gente não entende. Eu não entendo, você não entende. Por exemplo, quando eu estava aqui na época, aqui 5 meses atrás, quando meu pai estava sofrendo, eu por vezes questionei, não entendi. Mas depois a gente vê que entende para o amadurecimento, atende para o despertar da fé, entende é necessário para você se fortalecer, né, meus irmãos? Aí Jesus tem a misericórdia, e aqui ele demonstra a misericórdia dele, fala, entendeu? Estendeu a mão aqui, o ato, meus irmãos, muito mais longe do que o ato de purificar apenas, o ato de estender a mão em poder. Não, estendeu a mão aqui quer dizer, vem cá que eu te ajudo, vem cá que eu te tiro disso, vem cá porque eu sou soberano. Ele demonstrou à humanidade o amor ao próximo como tem que ser, vem cá que eu te levanto. Tocou e diz, quero. Aí ele diz, quero. Ele impôs a autoridade dele, é imperativo. Impôs a autoridade dele ali, demonstrou a sua soberania. Seja purificado. Ele ordenou que ele fosse purificado. Meus irmãos, aí vem, imediatamente ele foi purificado da lepra. Ou seja, meus irmãos, quando você aceita Cristo, você é regenerado e é purificado. É justificado, quer dizer, absolvido dos seus pecados. Embora saibamos que continuaremos a pecar, mas nós temos o Espírito Santo que nos convence. Mas isso não pode baratear a graça, de maneira nenhuma. E ele ordena, vai e mostra ao sacerdote. E aí eu pergunto para vocês, no caso da hanseníase, lá foi um milagre. Deixou de ser milagre hoje? Hoje a hanseníase tem cura. Tratamento de 6 meses. Deixou de ser milagre? E a gente tem muitos rancenianos por aí. Deixou de ser milagre? Não. Deus capacitou o homem, outorgou ao homem a ciência, a gente viu isso agora na pandemia, a ciência foi outorgada ao homem, foi capaz de nos tirar dela, e curou. O que mudou foi o vetor do milagre. O vetor direto do milagre aqui era Jesus Cristo. E o vetor da ciência agora é um vetor indireto. Jesus. O Espírito Santo ilumina ao cientista, ao médico, ao pesquisador, para que ele, através da sua iluminação, haja e crie, ou descubra, não é crie não, já está criado, descubra uma cura para ser aplicado no hanseniano, para ser aplicado em todos nós. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos ajudando, nos purificando, meus irmãos, tenho certeza, para a gente entender só ouvindo a iluminação do Espírito Santo a partir da nossa leitura da Bíblia. É preciso nutrir paixão pela divindade. Deus esteja conosco.